Mas estamos na exposição, né, de 1 Coríntios, e já foi pregado capítulos 1 até o 4, o 5 e o 6 até do 1 ao 11. Nos capítulos do 1 ao 4, falamos sobre a questão da divisão da igreja, né? Sobre a questão do partidarismo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Fomos ensinados pela palavra que a questão aqui não é você poder exercer uma certa preferência, não é isso. A questão aqui é que, como nós somos ministros do Senhor Jesus, nós devemos ser fiéis ao chamado que Ele tem para cada um de nós. Né? E nos foi ensinado a isso, que o que se espera de nós é a fidelidade. Não é aceitar a glória que um homem tende a dar ao outro. Não é receber glória de ninguém, porque você sabe quem você era e hoje quem você é em Cristo Jesus. Depois foi ensinado também sobre a questão da imoralidade, né, do incesto na igreja, onde Paulo fala assim, olha, não permita essa pessoa aí, porque nem lá entre os gentios se fez coisa, né, dessa forma, onde pode ter relações com a madrasta, né, a esposa do pai dele. E aí ele fala, olha, expulsai esse imoral do vosso meio. E aí vimos para o capítulo 6, que foi semana passada, do versículo 1 ao 11, onde se falou do litígio entre irmãos, né, sobre os injustos. E aí nós comentamos que duro foi esse discurso, né? Ao falar que os injustos, os beberrões, os ladrões, né, e os efeminados, e toda aquela lista ali, não herdarão o reino dos céus. E hoje nós vamos falar, então, do versículo 12 até o 20, sobre quem nós somos. Somos o corpo de Cristo, de fato. E antes de ler, eu quero lembrar de vocês o contexto em que essa igreja estava inserida, para que a gente possa pensar, queridos, que não é só uma leitura bíblica de uma igreja naquele tempo atrás, mas que é uma realidade presente, foi lá e é também nos dias de hoje. E como igreja do Senhor, a gente precisa estar cada dia mais atento às verdades da palavra, porque ela está se cumprindo a cada dia, né? E o contexto social de Corinto era uma cidade grande, rica, abastada, seu comércio era bem produtivo, era, uma população, ela não era só grande em extensão, mas também número de pessoas que viviam lá, era uma miscigenação, tinha gregos, sírios, asiáticos, latinos, romanos, uma misturada de gente assim, sabe, que vivia e eles valorizavam, né, muitas coisas, entre elas a arte, né, filosofia, retórica, desenvolvimento intelectual, inteligência, né, discussão na arena, valorizava o esporte, os festivais que aconteciam por causa desses esportes. E, entre outras coisas, eles tinham aí as Olimpíadas e também tinha a questão dos cultos, né, pagãos. E aí isso era, né, tinha tudo de bom aos olhos do mundo para ser a cidade, né, com toda sorte de depravação. Tá? Tudo se podia, tudo se cabia e tudo era muito bom, sabe, aos olhos do mundo. Num contexto desse aí, do contexto religioso, por exemplo, os templos dos deuses, né, tinha culto para tudo. Tinha culto para o deus de Poseidon, que era quando eles participavam de esporte. Tinha culto a Apolo, tinha culto a Afrodite, o templo dela ficava num lugar alto, um templo grandioso. Junto lá, 1000 prostitutas sagradas, cultuais, né, prontas, dispostas, disponíveis. Uma parte da história que diz que elas desciam a cidade andando e abraçando e chamando, né, convidando à orgia, né, ao deleite do culto, regado a muita comida, muita bebida e muita fornicação, né? Então, era tudo isso. E podia. Né? Por quê? Pode. Claro que pode, por que não? Comidas sacrificadas. Mais à frente, nós vamos continuar ministrando. Vocês vão saber um pouco mais dessa questão. Come, não come, pode, não pode. Mas é só para lembrar a gente, queridos, o contexto em que essa igreja de Corinto nasceu. Em que lugar que foi. Né?
essa questão aí das práticas homossexuais, liberados, tudo pode. Os elementos do culto era esse, vamos cultuar os nossos deuses, né? Vamos prestar culto a ele, vamos comer, bebe, vem. Pode vir todos, tem muita carne, tem muita bebida, tem muita farra. E tudo isso, queridos, é embasado na filosofia de Platão, que diz assim, olha, o corpo para nada serve. Por quê? Ele modifica, ele envelhece, ele perece. Mas a alma não. A alma ela é imutável, né? A alma é eterna. Então, comamos e bebamos. Podemos fazer tudo, porque o corpo vai ser destruído mesmo. Preocupa com isso, não. Olha, é nesse contexto que a igreja nasce. Sabe? É onde a Bíblia fala assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amados, é o poder de Deus, por meio de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz, o próprio Deus fala para Paulo, para continuar pregando, porque tinha muitas pessoas lá que ele havia chamado à salvação. Então, quando você olha tudo isso, vê o contexto, né, da cidade, tudo isso, acreditar num homem que foi humilhado, um homem que foi crucificado, né? E aí o Evangelho chega e Paulo fala, olha, o Evangelho é o mistério, sabe, de Deus, que agora foi revelado em Cristo Jesus. Então, olha, uma igreja que já tinha sido ensinada, uma igreja que já tinha sido ensinado para ela os fundamentos, né, do Evangelho. E aí, esses versículos, que é do 12 ao 20, há também um embasamento de liberdade. Nós éramos escravos do pecado, mortos em pecados e delitos, o Senhor nos chama a salvação, e agora eu sou livre. Mas eu sou livre em Cristo Jesus, não para a libertinagem, não para que tudo pode, afinal de contas, é graça. É uma graça que não foi de graça, é uma graça que custou Jesus Cristo, um preço alto que Ele pagou, para que eu e você pudessem estar aqui hoje. Então, amados, Paulo vai falar em Gálatas 5, do 1 ao 13, ele vai falar assim, olha, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo a jugo de escravidão. Você é livre para servir a Cristo, para caminhar com Cristo e fazer tudo que o Senhor nos ensina a fazer por meio da palavra. Mas você não pode se deixar escravizar de novo, porque dizem que pode. A sua regra básica de orientação de vida, uma vez que você tem Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Em Romanos ele fala assim, ó, o pecado não vos dominará, porque não estáis debaixo da lei, mas sob a graça. Não precisa mais ter domínio. Você tem liberdade de falar não para o pecado, né? Você tem. Então, Paulo havia ensinado tudo isso. E esses princípios da vida de liberdade cristã, ele vai falar também aí, a partir, né, desses versículos que a gente vai ler agora, a partir do 12, diz assim, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Como se disse, os dois serão uma só carne. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Pois fostes comprados por preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Então é isso aí. É disso que nós vamos falar hoje. De uma coisa difícil,
de uma coisa chata, né? Mas de uma coisa verdadeira, necessária para a igreja do Senhor. Versículo 12, ele começa dizendo: todas as coisas me são permitidas. Algumas Bíblias você vai ver essa frase entre aspas, porque na realidade essa frase não é de Paulo. Ele está repetindo essa frase. Quantas vezes você já ouviu as pessoas falarem assim: tudo posso, tudo é permitido. Aí fala bem baixinho assim: mas nem tudo, né? Convém, mas pode. Quando Paulo fala, nesse contexto que nós ouvimos agora, ele fala assim: olha, todas as coisas são permitidas. Né? É o argumento racional que aquele povo usava. Para quê? Para se dar ao desfrute, ao pecado. A dizer assim: olha, se o corpo tem necessidade de comida, ele também tem necessidade de sexo, por que não? Né? Então, tudo eu posso. Aí Paulo fala: tudo pode. E aí vem o mas, né, de Paulo. E aí entra ele falando assim: mas nem todas são proveitosas. Nem todas edificam a minha vida. Nem todas é útil para mim. Nem todas eu posso, de fato, viver na minha vida. Por quê, queridos? Porque agora você é uma nova criatura. Porque é Cristo agora o Senhor da sua vida. O Salvador da sua vida. Então, usar essa frase aqui, muitas vezes, você vai ver sobre a questão de bebida. Posso beber? Não posso beber? Uma bebidinha pode? O que tem? Não pode, pode. Todas as coisas pode, viu? Pode, não, todas as coisas me são permitidas, todas as coisas me são lícitas, e a pessoa ainda frisa essa questão do versículo. Acontece, querido, que você pode realmente, né? Nós podemos, nós somos livres, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você pode beber, você pode comer, você pode dançar, você pode ouvir música, né? Tudo isso você pode fazer. A grande questão, queridos, é a outra parte que Paulo fala com a gente. Mas eu não me deixarei dominar por nenhum. Então é o seguinte: uma cervejinha vai, um esquisinho, uma coisinha aqui, não, está de boa. Uma musiquinha do mundo, uma música legal, ela tem uma letra legal, tudo bem. Quando a gente fala do mundo, parece que é do mundo, todas as coisas foram criadas pelo Senhor, mas o homem perverteu todas as coisas pelo pecado, essa é a questão. Então, olha, eu ouço uma boa música, uma música, né, que tem uma melodia boa, tem uma letra boa, mas eu ouço isso como? Né? Como é que eu preencho a minha vida que agora tem um Senhor? Ouvindo as músicas, dançando? Pode dançar. A grande questão é, queridos, você domina, você consegue dominar e continuar constante na sua vida de oração? Na sua vida de relacionamento com Deus? Você consegue se manter? Se você consegue, ótimo. Então, te é lícito fazer. Porque a grande questão é usar essa parte para ir aos deleites da carne e pecar à vontade. E aí ele continua nos ensinando aí no versículo 13. Os alimentos não são para o estômago, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a imoralidade, sim para o Senhor. E o Senhor para o corpo. E aí, pega, né, essa parte. Porque aí o que você faz com o corpo, você tem que dar satisfação para o Senhor. O mundo diz que não. Você pode experimentar de tudo. O que tem? Sexo? Antes do casamento? Por que não? Vamos ver a química. Vai que depois que casar não dá certo, né? Você pode desfrutar do prazer. O mundo está à sua volta o tempo todo dizendo isso. Mas o Senhor diz que o nosso corpo é dele, como ele é nosso. Então, a gente não pode olhar o nosso corpo de qualquer maneira. Queridos, o pecado da questão da imoralidade sexual, ela destrói não só a pessoa que a pratica, mas aqueles que estão envolvidos nela. Quando você pensa em adultério,
você lembra de quê? Um casamento, uma família que já está constituída, muitas vezes já tem filhos. Um flerte com outra pessoa. Uma mulher que muitas vezes lhe falta sabedoria, embora não justifique, ela fica cheia de ciúme. Você está traindo, você está me traindo, você está me traindo. E ele fala, vou trair mesmo. Né? Porque sonha aquilo que hora nenhuma a Bíblia nos ensina a fazer. E aí o que acontece? Ele vai, e ali as coisas vão rolando, Deus permite uma gravidez. Aí você fala, foi castigado? Filho é castigo? Não, querido. Filho é bênção. E muitas vezes Deus permite filhos nessa situação. Para que você conserte. Para que você veja o que você está fazendo. E olhe o tamanho do estrago. Porque prejudica a família aqui. Prejudica uma família lá. E as crianças que nascem disso também são prejudicadas. Então, não é, sabe, tudo bem, não deu certo, a mulher está enchendo o saco, deixa eu conhecer outro. Ai, que homem chato, deixa eu ver outro. Se você é temente a Deus, se você conhece o Senhor, a verdade da palavra de Deus é que não é assim. Não pode ser assim. Porque o seu corpo é para o Senhor, assim como o Senhor era para o seu corpo. E aí a gente vê de tudo nessa vida, né? O tempo todo. A gente vê tanta coisa acontecendo. Mas, às vezes, a gente se choca, não sei nem por quê. Porque a Bíblia diz que sempre vai ser pior, até que Jesus Cristo volte. A questão, queridos, é que Paulo está ensinando isso aqui para uma igreja. Sabe? Que nasceu num contexto pervertido. Abundante de pecado. Mas que Deus se revelou com a sua graça ali, salvando, ensinando, mostrando qual que é a verdadeira realidade de vida. O versículo 14 nos fala por quê. Qual que é o propósito, então, do meu corpo ser do Senhor, né? Ser para o Senhor e o Senhor para o meu corpo? Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também nos ressuscitará pelo seu poder. Qual que é o propósito do meu corpo ser para o Senhor? E do Senhor para o meu corpo? Há uma promessa na minha vida, na sua vida, de que o Senhor vai ressuscitar este corpo. Se o Senhor vai ressuscitar este corpo, eu tenho que zelar desse corpo até a sua volta. Você fala, mas e se eu morrer? Preocupa não, a Bíblia diz que o Senhor vai fazer com que o seu corpo volte e ele seja glorificado. Até que você não morra, você vai envelhecer? Vai ficar velho? Vai ficar, né? Capenguinha? Vai. Mas glória a Deus. Quando o Senhor glorificar o teu corpo, ele vai ter o vigor necessário. Tá? As dores das artrites e artroses e tudo mais, acabou, gente. Sabe? Um novo corpo, ressurreto. Esse é o plano de Deus para a minha vida e para a sua. E a partir daí, como igreja do Senhor, eu não me igualo ao pensamento do mundo, porque Paulo diz que o mundo Deus tratará. Mas aí, para mim e para você, como igreja do Senhor, a coisa aperta. Nós temos que olhar para a palavra de Deus como um desafio de colocá-la em prática todos os dias. Os ensinos são fartos. Você quer ver outra coisa difícil também? É a questão do relacionamento, né? Antes do casamento. Antes de comentar isso, eu quero lembrar o que Paulo fala sobre a ressurreição aqui em Romanos 8:11. O Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, dará vida a seu corpo mortal, por meio deste mesmo Espírito que habita em vós. O Espírito Santo de Deus habita aí na sua vida? Então é esse Espírito aí que vai fazer com que o teu corpo seja glorificado. E tudo se fará novo. Versículo 15 diz assim: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros como uma prostituta? Paulo fala, de jeito nenhum. Uma vezinha só, uma escorregadinha, de vez em quando. De jeito nenhum.
Amados, não tem negociação com o pecado. Sabe por que não tem? Porque o Senhor nos criou. Criou a todas as coisas, criou o homem e mulher, e disse que tudo era muito bom. E o prazer do Senhor em nos criar para se relacionar com Ele. Mas em seguida veio a queda. O homem pecou. O pecado entrou e o estrago está aí. Só que Deus não nos abandonou ao próprio pecado. Ele falou, vou salvar. E Jesus Cristo vem nos dar nova vida nele, para ter de novo um relacionamento com Deus. E diante dessa rendição, hoje nós esperamos a glorificação. Se você crê em Jesus, você vive todos os dias aguardando a volta dele. Todos os dias, porque é a promessa dele. Eu vou voltar e eu vou restaurar. Eu vou fazer novo tudo de novo. E o nosso corpo também está incluído nisso. Então, lutar contra o pecado é sem chance. Nós não temos o domínio sobre ele. Não temos. O pecado chega e faz um arraso. E aí a gente entende que o princípio que a palavra de Deus diz aqui, até no versículo 16, quando ele fala assim, e não sabeis, né, que se une a uma prostituta, torna-se um corpo com ela. A relação sexual é algo profundo na Bíblia. Profundo. Por quê, queridos? Porque a união sexual torna duas pessoas em uma só. Quando Gênesis fala, no capítulo 2, 24, fala, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Deixa pai, o homem. Une a sua mulher, constitui a sua própria família. Então, o sexo, queridos, quando pode, solteiro, pode. Você se torna um com a pessoa para constituir uma família. O que acontece na maioria das vezes? Deus permite a gravidez. E muitas vezes, o que acontece? A criança vai ser criada porque o pai tira o corpo de campo e fala, não, era só para ver se tinha química. Ah, foi você que quis. Mas nós sabemos, queridos, que gravidez é só porque você quer? Filho é só porque você fala, eu quero ter? Não é. Filho, quem dá é o Senhor, é Ele quem envia. Agora, muitas vezes, é a mesma situação. Está lá, está fazendo, está pecando, está errando. Está achando que não vai acontecer. Aí o Senhor vai e presenteia com uma criança. Aí aparece. Né? Tem consequência nisso, queridos? Tem. Todo o pecado, a imoralidade, tudo aquilo que você faz fora do fundamento da palavra de Deus do princípio, vai acarretar consequências. E aí eu quero falar para vocês a mesma coisa que eu falei de manhã. Pais, mães, prestem atenção. E orientem os seus filhos. Porque o mundo lá fora, a internet e tudo mais, o interesse é a desconstrução da família, diferente do que Deus tem para nós. Converse com seu filho, com sua filha abertamente. A sua base é a palavra de Deus. Ensine. Sexo existe, é bênção, foi criado por Deus, ótimo. Mas quando? Quando você puder deixar a casa do seu pai, se unir à sua mulher, se casar e constituir uma família. Que papo careta é esse? Verdade. É o papo de quem acredita em Jesus Cristo e se dá o valor e segue os fundamentos. Aí você fala, mas nos dias de hoje, queridos, vamos entender uma coisa. Se você está em Cristo, você é a igreja do Senhor. Se você não ensinar o certo, você pode ter certeza que o mundo vai ensinar o errado. Se você não ensinar para a sua criança, para o seu pré-adolescente, para o seu jovem, aquilo que precisa ser ensinado, lá fora, eles vão falar na cabeça dos seus filhos que não tem nada a ver. Que pode mostrar o corpo à vontade. Que pode fazer o que quiser porque não tem nada a ver. Isso é papo careta de quem é crente. Porque, amados, se todos nós somos influenciados, e se todos nós influenciamos, isso quer dizer o quê? Que se você não ensinar o certo e encher o seu filho, a cabeça do seu filho de conhecimento, de entendimento que sua palavra de Deus dá, alguém aí fora vai fazer. E a hora que você assustar já é tarde, tá?
Porque eles vão falar para suas filhas, para seus filhos, que pode masturbar sim, que pode ter sexo sim, que pode viver a vida de boa. Por quê? Porque você deixou de falar assim, não. Não pode. Sexo é bom mesmo. É bênção mesmo. Deus quem deu. Mas tem o momento certo de fazer. O momento certo de fazer é quando você encontrar, puder sustentar uma família, se casar. Por quê? Porque vai unir o seu corpo ao corpo da sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. E isso é muito sério, porque Paulo vai fazer a comparação da igreja como sendo a noiva do Senhor. Olha o zelo com que Deus olha para a gente, queridos. Como é que a gente vai banalizar a questão da imoralidade? Como é que a gente vai deixar tocar de qualquer jeito? Ah, não, mas isso não tem dentro da igreja. Não, tem sim. Tá? Todos os lugares tem sim. Está escrito aqui para a gente prestar atenção, porque ler é fácil. O negócio, quer dizer, viver, é praticar essa verdade aqui. Tá? Só para vocês terem um exemplo de um atendimento. Uma criança de 5, 6 anos, está em que idade? É escolar. Primeiro ano? Já tem uma noção de alfabetização? Ela chega em casa com um papelzinho que a coleguinha deu, escrito assim, você vai lá no computador lá e você escreve essa palavrinha aqui. Você vai ver lá que negócio legal. E ela chega lá e escreve. Tinha o S, o E e o X. O que aconteceu? A imagem que você puder imaginar, mais né, pavorosa estava lá. Aí a mãe falou, o quê? Que é isso? Mãe, é minha colega, ela falou que pode, que podia, e que não sei. Eu falei, é assim que acontece? É, então tá. Qual a orientação, queridos? Qual a orientação? Existe mesmo, olha o que você está vendo. Aí você fala, doideira, como é que você vai mostrar? Olha a idade, tem que ter idade. Aqui, aquilo que o mundo está fazendo, se você não fizer, vai ficar pior. O que acontece? Olha, olhou, pronto, desligou, agora, vou te mostrar. Existe mesmo. Você agora é criança, não está assim não. Quando tiver adulto, vai ser assim sim. Existe isso sim. É bênção, foi Deus quem deu, foi Ele quem fez, porque tudo que Deus fez é bom. Só que tem princípios e valores que você precisa conhecer para você andar. Se você decidir sair fora dele e fazer diferente do que está sendo ensinado para você na palavra, você vai ter consequências das suas atitudes. Porque isso chama pecado. E pecado entristece o coração de Deus. E pecado te afasta de Deus. E quanto mais você peca, mais você peca. Então, olha, eu não tenho jeito, não falar desse assunto, eu vou tocar nisso. Mas é criança. Tem outra criança lá, que está num lar que não tem medida. Que tudo é permitido. Que às vezes os pais fazem sexo na frente dessas crianças. Vocês sabiam disso? Que para eles, conviver nesse ambiente é normal. Aí ele vai lá para a coleguinha lá, chega lá, encontra lá com sua filha no meio. Elas desenvolvem uma amizade e falam assim, vem cá. Primeira coisa que ela quer é o quê? Trocar ali o que ela aprendeu. Então, você é agente influenciador, não só na vida da sua família, tá? Mas onde você viver. Você decide se você influencia. Se você ensina aí os seus filhos, os seus netos, as pessoas que você convive, o que a Bíblia diz, como a gente tem que viver. Ou você deixa o mundo ensinar. E aguenta as consequências também, porque tudo, inclusive a omissão, tem consequências para a nossa vida. Pessoa errou, falhou, vou lá crucificar, não é isso. A Bíblia diz que a graça de Deus, o perdão manifesto sobre a minha vida, me ajuda a recomeçar. Errou, pecou, entendeu, arrependimento, chama, ora, ensinou, ora, mostrou tudo certinho, ora, e continua ensinando. Mas eu já ensinei, eu já falei, fala de novo. Mas eu já falei, fala de novo. Porque até Jesus Cristo voltar, você vive num mundo caído pelo pecado, onde o diabo não para de trabalhar, onde ele ciranda à volta da igreja, porque quanto mais envergonhar o evangelho, melhor é. Quanto mais você disser que é crente, não vive como crente, quanto mais você disser que é isso, né, e aquilo, mas na realidade não viver, mais ele gosta. Deus é perdoador, misericordioso, está pronto a nos perdoar. O que a gente traz, queridos? O reflexo. Pecado, errei, pequei, entristeceu o coração, entendeu? Pediu perdão. O que você vai fazer agora? Voltar para o mesmo caminho? Claro que não. Você continua sendo perdoado, livre para caminhar com o Senhor.
Então, como igreja do Senhor, não abra mão disso não, tá? Porque está à nossa volta, está se andando. Não deixa para o outro fazer, não. Não deixa para o professor fazer, não deixa para o colega fazer. Faça você. Porque você tem como orientar. A palavra de Deus é a sua base de vida para você e para o seu filho e para a sua família. Eu estou dizendo que é fácil? Não é para ninguém. Por quê, queridos? Vivemos num mundo que caiu. O plano original de Deus para nosso relacionamento, vida abundante, foi restaurado em Cristo Jesus, porque Ele disse que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância, e nós vivemos essa verdade hoje. Sedentos, né? Pelo cumprimento dessa promessa. Precisamos ter. Então, fazer de conta que isso não existe no nosso meio é muita ignorância da nossa parte. Nós não temos que atirar pedra. Nós não temos que acusar ninguém, caso você conheça alguém nessa situação. Você é agente do reino para ajudar a restaurar essa pessoa, para ela continuar caminhando com Cristo, para ela experimentar o perdão de Deus, para ela ser alinhada segundo a vontade de Deus, porque Deus nos fez para o louvor da sua glória. Nós, como igreja do Senhor, não somos melhores do que ninguém. Quem ministra a palavra também não, ao contrário. Nos é cobrado sempre mais responsabilidade, mas todos estão sujeitos. Agora, queridos, o Espírito de Deus que opera em mim, opera em você. Opera em todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Então, como igreja, eu tenho que tomar postura. Então, se você é avó, avô, não interessa. Essa conversa de falar que eu não tenho nada a ver com a vida do outro, essa conversa do mundo que quer mais é ver o outro se ferrar, tá? Você, quanto corpo de Cristo, está ao seu alcance. Você viu ali o comportamento de uma menina diferente. Você viu ali, está no meio, conhece, é irmão, chega junto. Eu vi tal situação, está acontecendo, já percebeu? Posso te ajudar? Já olhou isso? Já viu aquilo? Se prontifique, querido. Seja ousado. Se deixe ser usado pelo Senhor. O que você não tem nada com isso é para especulação, porque isso é pecado. Nós não temos que ficar especulando, não. Mas ver situações e agir a favor de ajudar o outro a andar junto com você até que Cristo volte, é obrigação de todos nós. Não é obrigação do pastor, do líder, do fulano. É obrigação daquele que crê em Cristo Jesus. Que se alinha sua vida com Ele e quer ver o outro também se alinhado. Quer ver o outro voltar para Cristo. Quer ver o outro caminhar junto com você. Eu sei que o discurso não é nada fácil. Realmente não é. Mas se nós estamos ouvindo isso hoje, querido, você pode ter certeza que tem um propósito nisso. Porque a Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Pregar uma carta dessa, hoje, você fala assim, como assim? Isso foi para lá, foi Corinto, foi lá. Lá está cheio de templo, de Deus pagão. Nós não temos deuses aqui, não? Não tem pessoas enchendo sua vida de outros deuses? De corpos perfeitos, de situações de prazer. Mesma coisa, só muda a época. Perdição, a gente vai ver aí mais para frente que tem os montes. Então, o que eu posso, fazer quanto à igreja do Senhor? Eu já aprendi, a palavra já me ensinou. O que eu faço? Eu ensino. E eu não ensino falando assim, olha, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, não. Eu ensino falando, é preciso fazer. Precisa ter temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Precisa olhar que existe um Deus que sabe, conhece todas as coisas, que a palavra nem bem chegou aos seus lábios, e Ele sabe o que você vai dizer. A Bíblia nos chama a ser santos, separados, porque o Senhor é santo. O nosso corpo é do Senhor. O Senhor está em nosso corpo. Zele por Ele. Não o idolatre. Não faça dele um Deus na sua vida. Cuide apenas. Porque o versículo 17 diz assim, mas quem se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, além do corpo, queridos, o espírito está ligado a Ele. A Bíblia diz que o homem foi feito do pó. Deus o fez. E depois soprou nele o quê?
o fôlego de vida, o Espírito. E aí, quando Jesus volta, outra coisa nos é dada, o Espírito dele em nós, para que o nosso espírito ouça a voz do Espírito dele. Profundo isso, né? Mistério da palavra de Deus maravilhoso. Isso para mim é para você. Não ignore o ensino da palavra de Deus. Não seja condizente com o pecado. Todos nós somos miseráveis, queridos. Somos falhos, pecadores. Mas a palavra de Deus nos chama ao conserto e perdão. Sempre. Quando Jesus fala, né, volta. Quando eu preguei no capítulo 2, lá no versículo 16, o pastor Gleck até mencionou aqui também, que nós, sabe, se você tiver que se gloriar, glorie no Senhor. Você está dentro de um corpo onde Cristo é o Senhor, você faz parte do corpo, você é membro dele, em unidade, né? Então você agora precisa ter, e se não tem, se já começou a ter, continue tendo até que Jesus volte, a mente de Cristo. Você não pensa como o mundo, você pensa como quem é salvo e vive nesse reino para a glória. Você pensa como aquele cheio de esperança de que Jesus vai voltar. E de que tudo isso aqui vai passar e vai mesmo. Não adianta defender, sabe, de outra maneira, porque Deus vela pela sua palavra e vela em cumprir. Olha o que o versículo 18 diz. Olha o que Paulo vai falar para mim e para você em relação a isso tudo. Fugir da imoralidade. Situação de pecado, brincadeirinha, nada a ver, mãozinha aqui, abracinho ali, não. Amizade, o que tem? Não tem problema de fato ter amizade. Mas a questão é, domina essa amizade? Porque do contrário, começa com um abracinho, uma mãozinha, e aí o cara quer ser galanteador e ela olha e fala, nu, queria tanto que meu marido fosse assim, né? Que marido que essa mulher tem. Mesma coisa, cara. Nossa, mas essa mulher é um top das top. Olha o que eu tenho em casa. Não quero não. A hora que você associa, querido, está na esparrela sim. Está no pecado sim. Está se lambuzando sim. E um abismo trazendo outro abismo sim. Então não brinque com o pecado. Instrua os seus filhos a não brincar com o pecado. Ele existe, ele é forte. Você não consegue dominá-lo. Você consegue viver nesse mundo pecaminoso, com essas aflições e com tudo que está à nossa volta, porque o Espírito de Deus, unido ao nosso Espírito, nos dá força para caminhar, nos sustenta em nosso corpo, transforma a nossa mente, porque do contrário, não. Então foge e foge mesmo. Só que essa fuga, ela precisa também ser uma fuga consciente. Opa, eu não sou o cara. Eu não sou essa que tem resistência para tudo, não. Estou passiva da mesma coisa. Se eu pecar, eu me afasto, eu caio. Se eu começo a ouvir muita música que não tem nada a ver, daqui a pouco o louvor está longe. Sabe? Se eu começo a tomar um golinho aqui, outro lado, daqui a pouco, deixa quieto. Se eu começo, não, hoje não vou no culto, não vou dar uma descansadinha, né? Tomar um golinho aqui, suave, né? Daqui a pouco você não vai no culto. Num domingo, não vai no outro, não vai no outro. Sorrateiramente vai chegando. A Bíblia diz para mim, para você, foge. Tenha consciência dessa verdade na sua vida. Nenhum de nós é mais forte do que o outro. Todos estamos sujeitos à mesma coisa. Então, foge. Porque além de ser uma fuga consciente, ela precisa ser constante. Todos os dias o pecado te atrai. Todos os dias ele te chama para... Não tem nada a ver? O que tem? Vamos seguir? Vamos conhecer? Vamos ver no que vai dar. Afinal de contas, todas as coisas me são permitidas. Não é, queridos, não é. Seja consciente disso, sabe? Seja constante nisso, porque todos os dias você vai precisar fugir, porque todos os dias o pecado ronda. E todos os dias o Senhor renova a misericórdia dele na minha vida e na sua, para que a gente resista a essas tentações. E tudo que o diabo quer é fazer com que a gente caia mesmo. Olha o que Paulo fala aí no versículo 19. Ele diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é santuário
do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, minha amiga, minha irmã e meu irmão, você não é de você mesmo. Você é do Senhor. Entende isso, vive isso, traz isso para você. Essa é a verdade, o Espírito Santo habita, fala conosco. E não é porque eu estou sentindo, não é porque há sentimento dentro de mim, é porque a Bíblia diz que nós vivemos não por vista nem sentimentos, mas é pela fé. Uma fé que Jesus colocou dentro de nós. Então, nós temos lutas, temos dificuldades, temos tentações à nossa volta? Temos. Mas temos o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus que venceu aquela cruz para nos fortalecer. Você precisa de mais alguma coisa? Nós precisamos de mais alguma coisa? Nossa caminhada é com aquele que já venceu o maligno, já venceu essa estrutura pecaminosa. Então, o que eu e você precisamos fazer, queridos, é se posicionar, sabe? Não é falar, é viver. Não adianta eu falar que tem que fazer, eu preciso viver aquilo que a Bíblia me manda viver. Então, arrependimento, perdão, tudo isso faz parte da nossa vida. Conserto, coração limpo, queridos, quebrantado diante do Senhor. Atitude de vida. Foge. Foge. Não tem outra saída, não. Versículo 20. Pois fostes comprados por preço. Por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Sabe o que Paulo faz aqui? Apela para aquela igreja? A mesma coisa que ele faz para nós hoje. Não foi qualquer coisa. Não foi por semente corruptível. Não foi qualquer coisa que fez com que você sentasse aqui essa noite e ouvisse a palavra de Deus. Foi Jesus Cristo, o preço precioso do seu sangue. Que a gente tem uma vaga ideia do que pode ser. Mas de verdade mesmo? Não. Mas a Bíblia diz que é sim. Eu tendo ou não essa noção, eu caminho sobre a verdade de que Jesus Cristo me resgatou de uma vida de pecado. Ele sofreu tudo. Foi humilhado, todos os tipos de dores, para que me desse a oportunidade de olhar para Ele, sabe? E dizer, você crê? Então você é salvo. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio aqui, que veio se revelar e dizer quem era o Pai e os planos dele para a sua vida, e que não acaba aqui, e que um dia ele voltará, e que tudo que você tem que fazer é andar alicerçado em cima dessa palavra, em obediência, crê? Então, você é salvo. Então, você não tem o direito de fazer o que você acha que faz, porque o seu corpo não é seu. A gente fica achando que isso está muito longe, mas eu tenho certeza que vocês já ouviram essa frase, como eu também. Espero que não tenha falado. O corpo é meu. Faço dele o que quiser. E daí? É o meu. Meu corpo? Meu corpo o quê? Estava até com medo. Meu corpo, minhas regras. Isso é frase de quem tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida, que o Espírito habita em você e que o seu corpo é dele e ele está no seu corpo? É? Nunca. Nunca. Isso é frase, queridos, do feminismo. Isso é frase do mundo escancarado aí, dizendo que tudo pode. Aborto, sim. Se eu tive relação e se eu engravidei, não quero esse filho, meu corpo, minhas regras. É para um mundo que jaz o maligno entrevado no pecado. Você saiu desse mundo, dessa depravação, você foi salvo, então você não concorda com essas mentiras aí. Às vezes você acha que, nossa, o que tem a ver? Igreja Batista Irmão. Falando de Corinto, cidade devassada, aqui não é assim. Queridos, nós estamos falando da igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra, toda ela sujeita a essas verdades que nós estamos vendo aí todos os dias. Nós temos aí o ativismo batendo à porta. Nós temos o feminismo dizendo para as meninas, desde pequenininha,
sabe? Que, você faz o que você quiser, porque o direito é seu, porque, odeia homem, porque homem é isso, porque homem é aquilo. Nós temos aí a ideologia de gênero dizendo, não, seja o que você quiser. Você olhou lá, você é uma menina, mas você sentiu que você é homem, então você é homem. Vai ser homem. Meu Deus do céu. E nós temos aí também, o que é triste, mas que eu ouvi falar e eu preciso compartilhar. Bancada evangélica, frente para o aborto. Se nós pregamos vida, e se quem tem o direito de tirar a vida, de dar a vida, só Deus pode fazer isso, como é que eu levanto uma bandeira dessa, querido? Como é que eu vou votar em pauta que é uma aberração contra o que Deus ensina? Eu ainda compartilhei de um slogan da igreja, pregado, bonito, colorido, dizendo assim, Jesus para todos, porque no finalzinho tem um X lá. Igreja. Amados, nós estamos falando aqui mal de quem fez a sua opção aí de querer viver o homossexualismo? Não. Porque a graça de Deus que perdoa, redime, fortalece para a pessoa caminhar. Quando há essa experiência, essa iluminação do Espírito, essa vida com Deus. Porque a vida com Deus exige de nós também atitude. Sabe, o que é pecado, é pecado. Pecado te afasta do alvo, te afasta de Deus. Não dá para poder ficar maquiando essa situação. O mundo lá fora gritando e entrando para as igrejas. E você é a igreja do Senhor. Como é que você lida com isso aqui? Você aponta, você acusa e fica falando só que vai para o inferno? Ou você fala do amor de Deus e da mudança que precisa ter e da força que o Senhor dá para a pessoa continuar caminhando? Porque não adianta você ficar falando só que vai para o inferno, não. Se você não mostrar que Jesus Cristo é caminho, verdade e vida, que o Espírito Santo de Deus aqui convence, que você está com tudo para poder caminhar com o Senhor, você tem Ele em essência, você tem a igreja, a comunhão, você tem como continuar caminhando. Não dá para fechar os olhos, não. Nós temos cantores gospel, dividindo o palco com funkeiro, né? Com as músicas assim, mara, né? Que eu até me recusei a falar, porque eu ouvi um pedacinho, só o finalzinho, eu falei, eu entendi. Aí eu voltei para ver, entendi. Pega o Uber, para. Tenho certeza que você já deve ter ouvido falar alguma coisa assim. Pavoroso, sabe? Então, como é que você divide? Não divide. Sede santos, porque o Senhor é santo. Nós não somos melhores do que ninguém, somos salvos. E quem é salvo vive de forma diferente de quem não é. A questão é essa. De viver sob o alicerce da palavra de Deus. Nós ainda temos séries na Netflix recheada de muita porcaria. Você pode assistir série? Pode, deve. O que tem? Só seleciona, queridos. Porque a maioria das séries está incutindo na sua cabeça que essa perversidade toda que nós falamos aqui, pode. Pode. O que tem? Porque, inclusive, num dos trechos dessa aí, fala o seguinte, que, para quê? Né? Para que essa coisa? Você tem que ser livre para ser e viver e ter o gozo? Para que tem que ser homem e mulher? Para quê? Se você pode ser muito mais feliz sendo livre para fazer o sexo que você quiser da homossexualidade. Lúcifer. A série de Lúcifer. Tem um diabão bonito lá. Um homem sarado. Bonito. Os olhos das meninas, até não quero nem ver. Mas os olhos das meninas até brilham. Está lá, queridos, tentando mostrar para nós que o diabo não é tão feio assim. Que as coisas não são tão ruins. E quando a menina está naquela fase assim, do romantismo, que ela assiste, ela fala, gente, que Lúcifer lindo é esse? Eu quero, não é? Ai, Deus manda um Lúcifer para mim. Gente, não é fácil, isso é a pura verdade. Sem falar na polêmica desses últimos dias. Qual foi? Poxa, não podia deixar, né? O cara defende a pedofilia, a masturbação, e fala que não tem nada a ver. Que é isso? Normal demais. Amados, é normal? O nosso Deus mudou? Porque o mesmo Deus que condenou tudo isso, Ele condena hoje.
E por ele ver que estava pervertido nisso, ele manda seu filho Jesus para salvar. E ele derrama graça e mostra para nós que tem jeito. Foi uma vez só que Paulo precisou falar? No capítulo 5 do 9, no versículo 9, a gente vê aqui que ele já havia escrito para eles, dizendo para fugir da imoralidade. Então, até Jesus Cristo vir, quanto igreja do Senhor, quanto Cristo habitando em nós por meio do Espírito, eu e você temos responsabilidades, diante da palavra, de viver o Evangelho. Sabe? De deixar Deus te justificar, sendo menos você e mais de Cristo em sua vida. Eu estou falando que é fácil, querido, para nenhum de nós. Mas se não fosse possível, não estava aqui na palavra. Se não fosse possível, a gente não via, né, os milagres, os prodígios e a graça de Deus sendo derramada, transformando a vida de pessoas. Você aconselha uma vez, 2, 3, 10, 20, 100, não interessa. O tanto que Deus te mandar fazer para trabalhar, você faz. Porque você sabe quem Cristo é. A sua casa está construída em cima dessa rocha. Você está caminhando aqui, mas você sabe para onde você vai. Você sabe que Cristo vai voltar e toda essa imundície vai ficar. Então não feche os seus olhos. Não se cale. Não se junte com aquilo que é errado. Eu não estou falando para você ter preferência política. Ah, não é fulano. Você é inteligente, Deus te deu. Presta atenção, queridos. Presta atenção. Teve um dia que uma menina, adolescente, falando assim, eu até concordo com o ponto de vista da pessoa que falou que ela só concorda com o aborto nesse sentido, da violência sexual. Você pensou? Uma pessoa ter que ter o filho ali de uma violência sexual? Ah, nesse caso, eu sou contra o aborto. Eu sou contra. Mas nesse caso aí, eu acho que tinha que ser. Aí eu disse para ela assim, o que a gente faz com o poder de Deus? A graça, o amor que Ele tem. Você acha que Deus não é capaz de curar a mulher que foi violentada? Você acha que Deus não é capaz de curar os traumas, dando a ela uma mente renovada, perdoada? Você acha que Deus não é capaz de cuidar dessa criança e tratar e dar a ela uma nova oportunidade de ser para a glória dele? Então, nosso Deus é só mais ou menos, não é Deus de jeito nenhum. Com isso, eu estou banalizando a violência sexual, queridos? De jeito nenhum. Eu tenho como medir o tamanho dessa violência? Não tem, queridos. Só quem sofreu, ela sabe. Mas embasado na palavra de Deus, eu preciso continuar crendo que Deus faz infinitamente mais do que eu sabe, do que eu penso, do que eu peço a Ele. E é nessa verdade que eu e você caminhamos. Tem muito lixo aí fora. Tem muito lixo querendo ser empurrado para dentro da igreja. E nós temos que mostrar um Cristo verdadeiro que perdoa. E que pecado tem consequência. E que Jesus está voltando. E que a coisa vai ficar pior e você tem que se posicionar. Tá? Que o que Deus exige de mim e de você é posição de quem você crê. Porque Ele é poderoso para fazer. A Bíblia diz que o impossível pertence a Ele. Não a mim, não a você. Então, seu corpo é membro. O Espírito de Deus é em você. A sua mente transformada por Cristo todos os dias. Não pode ser diferente disso, não. Em relação à aplicação disso aí, queridos, relação sexual é bom? Demais. Bênção? Demais. Ficou viúvo? Ficou. E aí? Jesus Cristo é Senhor. Do contrário, só se casar de novo. Não existe namoro num caso desse. Você está casado? Marido e mulher? Bênção demais. Fora isso, está fora desse contexto? Dá o nome certo. É pecado. E se você escolhe pecar, vai ter que arcar com as consequências. Vai ter que estar fora da presença de Deus. Vai ter que sofrer tudo que vem junto com o pecado. Sexo tem limite, mesmo que seja marido e mulher. O seu corpo é do Senhor, mulher. O seu corpo, marido, é do Senhor. O Espírito, marido, está em você. O Espírito Santo em você. Mas o meu marido não é convertido. A Bíblia diz que
A sua união com Cristo santifica o seu leito. Santifica o seu leito. O Senhor não te manda separar. Ele manda você ser mulher sábia, edificar a sua casa, dar testemunho de quem Cristo é, para que no tempo certo, caladinho, o Senhor ganhe, chame o seu marido. A mesma coisa com o homem. E isso, queridos, é Bíblia, é a palavra de Deus. Não negocie, não deixe nada tomar conta do seu corpo. Responda essa pergunta para você mesmo nessa noite. O seu corpo é membro de Cristo? Você pode dizer que o teu corpo, de fato, é membro de Cristo? Pensa aí com você e responda para você. Porque para ser membro de Cristo, tem que passar por isso aqui. Sabe? O seu corpo santificado. Lutando contra o pecado. Crendo na força e no poder de Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar?